Faça Antes Que Você Precise é ótima. Existia um livro antigamente, você conhece, algumas pessoas conhecem também, chamado Faça Yoga Antes Que Você Precise. E é exatamente isso, faça antes que você precise, significa, cara, a hora que você estiver precisando, ou não vai mais dar tempo de você fazer. Se der tempo, talvez você não consiga fazer tão bem feito. E um outro detalhezinho, é que isso vai te estressar muito, vai te consumir muita energia. Então hoje, fica com a gente no Faça Antes Que Você Precise, ativa o sininho, tanto aqui do Spotify ou do aplicativo de música que você está usando, afinal, conteúdo semanal para você por aqui, mas também entre lá no canal do YouTube Vilmar Duarte, se inscreva, ative o sininho e entre no canal aqui do Malaquini Dias também, ative o sininho, pois tem conteúdo semanal para você. E bora dar início então a esse podcast. É isso aí, isso aí. E fazer antes que você precisa, né? A gente tem a mania de ir no médico, ir no dentista, apenas quando dói. Você não lembra que tem corpo, né? Você deixa estragar para depois você ir no médico. Você vai no mecânico quando o carro faz algum barulho. As pessoas não têm o hábito de fazer o profiláctico, né? Você fazer a manutenção do carro antes que estrague, antes que quebre, verificar se não tem nada quebrando. E depois você precisa ir, né? De qualquer forma, você precisa ir. E tem um médico que eu acho muito interessante, que é o geriatra. Ele cuida da sua velhice. O geriatra, ele cuida da sua velhice. Mas não quando você está velho. Mas se você for no geriatra hoje, só tem velhinho lá na sala de espera. Eles não foram antes, quando eram jovens, né? Por quê? Por que isso acontece? Boa, boa. Vilmes, faça antes que você precise. É cultural? Só o brasileiro deixa para a última hora? Os brasileiros deixam mais para a última hora do que outras culturas? Você que é um cara que eu sei que já viajou pelo mundo, dando palestras e a passeio também. Eu também já tive o privilégio de conhecer outras culturas, mas eu quero a sua opinião. O que você acha? Eu acho que não é privilégio do brasileiro. E o brasileiro, ele até que se precaver, até que se previne, até que ele se previne melhor do que muitos outros, principalmente em relação à saúde. Nós temos uma saúde mais facilitada, com acesso mais fácil para a população. Em outros países, o camarada ele precisa quebrar antes de ter que ir no médico, né? Ou é caso de vida ou morte. E aí ele se vira para arrumar dinheiro, porque não tem planos de saúde. Tem países que é proibido você ter plano de saúde porque o país oferece uma assistência como o SUS que nós temos aqui, muito boa. Então é proibido ter plano de saúde privado, né? Tem países como o Canadá, por exemplo, você não pode ter plano de saúde privado. Não sei, hoje em dia eu acho que ainda não pode, ainda é proibido. Estados Unidos, que não tem a assistência do Estado, até tem, mas é precária. E nós temos o SUS aqui, que comparado com outros países é uma maravilha. Então, o restante do mundo eu acho que acaba deixando para a última hora mesmo, a hora que não dá mais. E aí eles se viram, né? As pessoas imaginam fazer um tratamento de câncer, quantos milhões que a pessoa não coloca no hospital, no tratamento. Eu acho que não é privilégio do brasileiro deixar para a última hora, não. Cara, você entrou só no ponto da área da saúde, né? Mas achei interessante. Bom, ninguém sabe tudo, né, turma? Então, se você já sabe se mudaram as leis lá no Canadá, ou se você sabe de algum outro país em que esse item que o Vilmar colocou aqui não pode ter plano de saúde, algo assim, manda para nós, vamos adorar a sua participação, já aproveita para interagir e para nos auxiliar e para nos ensinar. Mas você pegou só o viés da saúde, eu achei bem bacana. Então, quero aproveitar e fazer um comentário sobre isso. O que eu percebo sobre saúde? Que não é porque a gente deixa para a última hora para ver o médico, no sentido de, cara, eu preciso sentir uma dor para ir ver o médico, né? Eu sinto que isso vem de escola. Como assim? Como vem de escola? Nós estamos acostumados a estudar um pouquinho antes da prova. Isso é fato. Né? Então você teve ali o semestre inteiro ou o bimestre inteiro. E aí você deixa para estudar, para valer, um pouquinho antes da prova. Aí o cara está fazendo lá medicina. Por que tantas pessoas tentam tantas vezes medicina e não passam, né?
porque a pessoa deixa para estudar naquela fase do vestibular. Mas se elas já vêm estudando e se preparando nos últimos anos para prestar o vestibular de medicina, de engenharia, a probabilidade é que ela passe, porque ela não deixou para estudar naqueles 6 meses pré-cursinho antes da prova de medicina. Bom, essa é a minha opinião, né? Óbvio que às vezes a pessoa vem se preparando e também tem um fator emocional que bloqueia ela sabe, mas na hora que ela está sob pressão, ela sente um bloqueio e não consegue responder as questões. Mas dentro da área da saúde tem uma coisa interessante que é assim, a gente não consegue olhar para dentro, né? Olhar mesmo, assim, não é só autoconhecimento, no sentido de, cara, como é que está meu coração? Como é que estão as minhas artérias? Como é que estão os meus rins? Porque o processo é caro para você fazer isso. Então, se você não tem um plano de saúde, se você não trabalha numa empresa que te exija esses exames anualmente, é muito difícil. Você, na nossa realidade, eu estou falando de Brasil agora, mas talvez global, a realidade é, eu vou no médico quando eu preciso por 2 razões. A primeira razão é porque é caro. Não consigo ir com a constância que eu deveria. E eu também sinto que hoje nós temos diagnósticos muito mais precisos do que há 5 anos, do que há 10 anos. Então, talvez será que seja uma cultura que muda, primeiro, se baratear o processo e, segundo, diagnósticos mais precisos? É possível, né? Hoje em dia tem aplicativos, né, que auxiliam, que fazem exames muito mais precisos do que o que existia antigamente. Como, por exemplo, auscultar o coração. Né? Antigamente era feito, o cara estava lá com o estetoscópio, auscultava o coração, e eu achei interessante uma vez, já existia, obviamente, né? Apesar de não ter sido na época das pirâmides, mas foi bastante tempo, já existiam máquinas ali que media os batimentos do coração, fazia gráficos e tal. E eu fui num exame periódico de empresa, você citou de empresa, e um médico bem velhinho foi lá, auscultou meu coração, e ele tinha um relógio analógico, cronometrou, e ele falou assim, você tem uma arritmiazinha na válvula, não sei do que, não sei das quantas. Válvula mitral, bicúspide. Sei lá. Aí eu falei assim, cara, né? Geralmente médico que faz o periódico, ele te dá uma aspirina e você tá com a perna quebrada e você fala, agora você pode ir para casa, né? Mas aí, tirando as brincadeiras à parte, esse cara falou isso, ele falou, eu quero que você faça um exame e depois você traga para mim. Quando eu fui fazer o exame com um cardiologista, especialista, que tinha as máquinas, tal, tudo que tinha que fazer, o camarada falou assim, mas como é que esse médico te indicou para fazer esse exame? Eu contei e ele falou assim, não é possível, isso aí não dá para você perceber escutando simplesmente, né? Aí ele fez na máquina e falou, cara, o cara tem uma precisão fantástica. Ele falou, velhinho, né? O cara sabia o que ele estava fazendo. O velhinho não usava óculos, escutava muito bem, né? Então, tem esse lado, né, de você acabar deixando para a última hora. E por que eu acabei indo num cardiologista especializado para fazer? Porque eu não sentia dor. E o nosso corpo é programado para isso, né? Se a gente for falar do nosso corpo, como você mencionou, como é que a gente olha o corpo por dentro? O ideal seria a gente perceber. Só que a gente só percebe a hora que dói. Você não lembra que você tem dente enquanto você lembra a hora que você tem que escovar os dentes e tal, mas você não lembra que tem dente enquanto não dói. Você não lembra que tem cabeça, cérebro, sua musculatura enquanto não doer, né? Agora, se você para e começa a perceber, aí você vai acabar virando hipocondríaco também, né? Começa a ter mania de doença. Eu estou sentindo alguma coisinha do meu lado esquerdo, tal. Não é para isso também. Mas você começa a perceber melhor o seu corpo. Se alguma coisa está mal, possivelmente você dormiu errado, você dormiu em cima do braço, você bateu a perna em algum lugar. Então, é interessante isso, essa percepção que a gente pode ter, né? Mas sabe, Vilmes, voltando aqui pro foco do podcast, né? Faça antes que você precise. É o oposto da procrastinação, né? Então seria assim, o cara procrastinador é aquele cara que vai adiando as coisas até chegar no limite do prazo, no limite da data dele, vira a noite sem dormir, aí ele incomoda toda a equipe conseguindo os dados na última hora e ele entrega no prazo, mas ele procrastinou o máximo. Ele bateu a meta, ele conseguiu entregar no prazo, mas ele procrastinou o máximo.
E faça antes que você precise seria, cara, eu não preciso esperar chegar na data. Eu já vou fazer, vou entregar antes. Aí eu vou entrar num ponto que eu acho interessante. Por que que em muitas empresas as pessoas aprenderam a procrastinar? Aprenderam, veja isso. Porque toda vez que você entrega antes do prazo, ou que você mostra que você é melhor do que o seu antecessor, ou melhor do que os outros, você gera inimizade. E acontece um outro fator. Você entregou antes do prazo, a pessoa considera que teu trabalho está fácil, então. Ah, você entregou antes do prazo, você conseguiu, pô, te pedi pro dia 20, você me entregou aqui no dia 8, cara, tá fácil. Da próxima vez ele pede mais. E aí isso também faz com que a pessoa fale, não, cara, eu vou entregar no dia que ele me pediu. Por quê? Porque senão eu acabo desvalorizando o quanto eu estou cobrando por esse serviço, por exemplo. Isso. Porque se eu entrego muito rápido, pareceu que foi fácil. Então eu sinto que tem os dois lados da moeda. Tem o cara que é procrastinador ou que não faz antes que precise por uma questão de que ele é realmente preguiçoso, ele realmente procrastina, ele realmente espera chegar no limite para sentir uma motivação ou uma necessidade para fazer. Mas tem o cara que ele procrastina porque ele olha a sua equipe, ele percebe, ele faz a leitura do ambiente, ele sabe o quanto ele cobrou, o quanto o cara imagina que vai ser difícil, por mais que não seja porque ele tem as habilidades e o conhecimento para isso, e ele entrega no dia, no limite, no prazo, porque também precisa fazer de conta que aquele trabalho lhe custou mesmo mais do que... Mas tem duas questões interessantes nesse ponto de vista que você trouxe. E taca tijolo nas pessoas. Né? Agora eu vou tacar dois tijolos. Dois tijolos. O primeiro é que assim, a procrastinação já é um distúrbio da pessoa. Ela acaba empurrando com a barriga até o limite, mas ela sabe que ela tem que fazer antes. Que ela tem que começar antes. Né? Ela sabe que ela tem que começar antes para não deixar a coisa para a última hora, para não estressá-la, para ela não estressar toda a equipe, enfim, para não entregar o trabalho de qualquer jeito. Isso é um ponto. Então, o fazer antes que você precise está uma percepção antes da procrastinação. É você perceber que você realmente precisa começar. Aí, se você procrastina, vai do distúrbio que você tem. Tudo bem, né? Aí você continua ou você corrige esse ato falho. O outro ponto é se você tem a habilidade de entregar antes e você não quer que isso aconteça, que você seja desvalorizado por ter entregado antes. Então, para não parecer que foi muito fácil, entregue no prazo, mas faça antes, para você não se estressar. Ou divida. Eu conheço um monte de gente que tem essa habilidade, né, de dividir o trabalho, de fazer vários trabalhos simultâneos, porque ele tem um prazo gigantesco. O meu marceneiro, por exemplo, ele tem um prazo gigantesco para entregar uma coisa simples. Mas por quê? Ele tem várias atividades que ele faz em paralelo. E aí ele vai encaixando. Agora não dá para encaixar mais. Mas eu não percebo o cara procrastinando. Mas ele entrega no prazo. Sim, né? sim. E assim, tem uma coisa que é interessante. O faça antes que você precise. Qual é o ponto-chave aqui do nosso bate-papo mesmo? Faça antes que você precise... Antes que você precise ir no médico... Ou seja, faça um check-up, faça uma avaliação antes que você precise colocar um marca-passo, por exemplo, antes que você precise usar lentes, porque se você fizer uma verificação antes, talvez você comece a colocar lentes mais suaves, o seu grau não seja tão intenso e você amenize, né? Uhum. Faça antes que você precise, ou seja, faça um pé de meia antes que você precise. Faça exercício físico antes que você precise, porque você precisa, tá? Por mais que você ache que não. Não é uma loucura como da moda que todas as academias estão enchendo, mas assim, inevitavelmente o seu corpo vai perder massa muscular. Existem estudos que isso começa depois dos 30, outros estudos que dizem que é depois dos 40, mas inevitavelmente você vai perder massa muscular, você vai perder estatura, você vai perder densidade óssea, você vai perder capacidade de bombeamento do sangue. Então você precisa ter o hábito de fazer atividade física como rotina. Então, faça antes que você precise, porque, cara, vai ser muito difícil. Será muito difícil se você tiver que fazer uma atividade física depois que o coração já estiver baleado. Vai ser muito difícil se você tiver que reeducar a sua alimentação depois que você está com, sei lá, 40, 50 anos de vida e com 20, 30 quilos a mais. É muito mais difícil, né?
É bem mais difícil. Você já criou um hábito, você já enraizou um hábito. E você falou do financeiro, é bastante interessante. As pessoas acabam procrastinando a própria vida por falta dessa percepção. Eu tinha falado anteriormente da percepção do corpo, mas e tudo mais à sua volta? As pessoas querem fazer 1 milhão de poupança, sei lá, de investimento. Só que elas querem fazer rápido. Aí de repente não consegue e desiste da ideia. Mas se você vai fazendo ao longo da sua vida e começou cedo, quanto mais cedo, mais fácil é você fazer 1 milhão. Né? Não importa o quanto você ganha. Você começar a guardar R$ 10, R$ 20. Quando você é criancinha, quando você está lá com seus 40, 50 anos, você vai ter uma grana bacana, né? E isso está muito claro há muitos séculos, né? Se você for pegar ali os ensinamentos, está lá, 10%, separar 10% como se fosse o dízimo, para você mesmo, 10% do que você ganha. Napoleão Hill também dizia isso, para você separar uma parte para você. Você falou de plano de saúde. Plano de saúde tem uma coisa muito interessante. Eu dou aula para muitos médicos. E um desses meus alunos, uma dessas minhas alunas, disse o seguinte para mim. Que a maior parte das pessoas que têm plano de saúde, quando marca consulta, marca no particular. Não usa o plano de saúde. E eu falei assim, mas por quê? Bom, primeiro porque ela quer uma agilidade de atendimento. Mas porque ela tem um plano de saúde não para consultas rotineiras, mas para os exames e tudo mais, mas principalmente, se tiver alguma doença grave, se tiver um acidente, não vai à falência. Se você precisar ficar, se você tiver que ficar 5 dias de UTI, é uma fortuna. Se você tiver que ficar 1 mês de UTI, se você tiver que ficar 6 meses na UTI, você vai falir a sua família inteira. Então, o plano de saúde é como uma poupança para que se você tiver um acidente, não para você se preocupar com as consultas ou coisa assim. Ou seja, visão de médio e longo alcance. Ou seja, faça antes que você precise. E a maioria das pessoas faz um comentário que é assim, mas então, em vez de pagar o plano de saúde, se eu juntar o dinheiro quando eu precisar, tá bom, ok? E aí tem um meme rodando na internet que é muito engraçado, que é assim, é um casal e um dos personagens do casal fala assim, se você sabia que se você juntasse todo esse dinheiro que você já gastou em videogame, você tinha uma Ferrari? Aí a pessoa olha para ele e fala assim, você joga videogame? Aí a menina responde, não. E cadê a sua Ferrari? Então, tem essa do cafezinho também. Então, assim, o grande lance de faça antes que você precise, você pode colocar em todas as áreas da sua vida. Qual é a falha? Qual é a falha? E isso, eu me incluo nessa falha. Qual é a falha? Nós não conseguimos fazer tudo. Então, talvez você não consiga fazer antes que você precisa a sua saúde, a sua poupança, o pedido de desculpa para uma pessoa, ou seja, você entregar o trabalho, a planilha antes do que você precise. Talvez você não consiga fazer tudo. Então, o que você tem que pensar? Cara, simplifica. O que realmente é importante para você? O que realmente é importante? Então, faça antes que você precise. O que realmente é importante? Pô, o meu relacionamento afetivo é importante para mim. Então, faça antes do que você precisa. O que eu quero dizer com isso? Cuide da pessoa. Cuide da pessoa antes que precise. Porque se você estiver precisando demonstrar mais carinho, convidar para jantar, entregar flores, faça isso antes que precise, antes que a situação fique... Não adianta você querer fazer isso depois que você brigou, depois que você disse algo, depois que você tratou, depois que você mentiu. Faça antes que você precise. Então, lembrando da Madre Teresa de Calcutá aqui, cara, não tem a ver com religião, não tem a ver com acreditar ou não nisso, mas ela deixou um ensinamento, um legado incrível, que é amar quem está longe é fácil, difícil é amar o próximo. Então faça antes que você precise, cara, olha para quem está perto, olha para quem está perto de você, porque você sentir pena e de quem está longe, ou saudade de quem está longe, ou a pessoa que foi pega de surpresa por um maremoto lá na Indonésia, e aí você quer mandar recursos para ajudar, você quer amar, salvar, quem está longe é fácil, mas olha para quem está perto, olha para quem está bem perto da sua família, será que não tem alguém que nesse momento faça antes que precise? Depois é mais difícil de consertar. E tem tudo a ver, os nossos pais tá passando tempo. Está passando tempo. E se a gente não vai visitá-los, se a gente não vai trocar
gastar um tempo, né, precioso, que a gente entende como gastar tempo, né, mas é gastar tempo com as pessoas que você ama. Você cuidar, você tem um filho e você nunca conversa com o filho ou uma filha, né, ou o marido e a mulher, eles não trocam mais palavras de carinho, mas enquanto eles estiverem nesse período de ter que entregar flores, ter que pagar um jantar, ainda está barato. O problema é a hora que você já tem que ir no terapeuta, fazer terapia de casal. E aí vem um ponto interessante. Faça terapia antes que você precise. Faça antes que precise. É isso, esse é o ponto, essa é a sacada, né? Porque o que acontece? Nós somos... Bom, eu acho que tem a ver com a nossa espécie, né? Nós gravamos um podcast recentemente sobre o Sapiens, o livro do Harari, que é interessantíssimo, né? Uma breve história sobre a humanidade. E ali ele tem vários insights sobre isso. O porquê que nós geralmente deixamos para fazer as coisas meio que em si, porque é uma necessidade. O cérebro humano, isso é muito legal, pega essa. O cérebro humano ele foi projetado para sobreviver. Ele não foi projetado para alta performance, ele não foi projetado para o sucesso, ele não foi projetado para bater recordes e metas. O cérebro humano ele se desenvolveu e evoluiu levando em consideração algo muito mais simples e importante, sobrevivência. Então, para a sobrevivência, o cérebro humano ele acabou se desenvolvendo de uma maneira que é o quê? Cara, para eu sobreviver, eu preciso economizar energia, eu preciso aprender a conviver em grupo, e eu preciso olhar ao meu redor e identificar quais são os perigos. Se eu fizer isso, eu identificar os perigos. Se eu aprender a conviver em grupo, que tem um pouco de noção de hierarquia, e você entender que você tem que economizar energia, porque o seu corpo vai precisar de energia para longos invernos, ou secas, ou coisas, cara, a espécie vai sobreviver. E hoje em dia que nós vivemos num momento de fartura, claro, estamos falando aqui das pessoas que, provavelmente a maior parte das pessoas tem acesso a YouTube ou que tem acesso a podcasts, elas estão inseridas nesse contexto de que elas têm acesso à fartura de comida, mesmo que a pessoa não tenha disponível na casa dela, os mercados têm fartura de comida, as colheitas têm fartura. Claro, isso não é dividido humanamente, igualmente, não é. É uma falha, mas o ser humano é cheio de falhas, estamos melhorando. Mas entende o que eu quero dizer? Como nós estamos numa época em que nós não precisamos mais tanto nos preocupar se a espécie vai sobreviver mesmo, porque você já sabe, eu vou dormir na minha cama e amanhã eu vou acordar na minha cama. Antigamente você dormia e você não sabia se você ia acordar. Então, esse fator de você saber que ter um pouquinho mais de que a vida tem uma continuidade, também, hoje nós voltamos a nossa atenção para quê? Para alta performance, para superação, faça antes que você precise. Mas pensa no lance de economizar energia. Para que eu vou fazer antes que eu preciso? Dói isso, né? A gente dá risada. Mas porque tem a ver com alta performance, tem a ver com produtividade, tem a ver com tudo aquilo que nas últimas décadas o ser humano tem martelado. Mas pensa bem, o seu cérebro ele olha e fala: para que eu vou fazer antes que precise? Vai que amanhã eu nem tô aqui. E aí eu vou gastar toda essa energia fazendo algo que ninguém vai usar. Então eu sou adepto do faça antes que você precise. Mas não é interessante você olhar por esse outro lado e falar: mas para quê? E quantas coisas a gente às vezes não deixa, a gente vai empurrando com a barriga, deixa e não faz, e ninguém percebe que não foi feito. Não faz diferença. Filmes, fantástico. Ou pior, você não fez... E daí, antes de você fazer, o mundo já mudou, as regras já mudaram, as leis já mudaram, e é aquilo que você ia fazer, não precisa mais fazer. É maravilha. Então, maravilha. Será que também... Entende? Faça antes que você precise as coisas que são... Por isso que eu disse assim, cara, coloca numa balança, não sai fazendo tudo, porque você gasta muita energia. Não sai igual um idiota tentando fazer tudo agora da sua vida. Não. Começa com as coisas que são mais importantes. Cara, convivência é uma coisa muito importante. Então, faça antes que você precise as coisas que vão melhorar a sua convivência com os seres humanos próximos. Lembra disso, é fácil amar quem está longe, difícil amar quem está perto. Com relação a grana, né? Cara, grana é uma coisa assim. Por que os governos, por que os nossos pais, por que as escolas... Tem lá uma matéria para você aprender a tocar flauta barroca
E não tem uma matéria para você entender de finanças, educação econômica, ensinar você a sobreviver nos dias atuais. Flauta barroca é incrível, as artes são incríveis, é importante também. Mas e aí? Ah, falou tudo, né? É bem interessante quando você coloca com um panorama, um pano de fundo diferente e para quebrar assim aquele paradigma que a gente tem normalmente, como a gente enxerga. Agora, recentemente o Elon Musk comprou o Twitter. Gastou lá 40 e tantos bilhões de dólares. Recentemente você está em 2022. É. Isso é recentemente que eu digo, foi alguns dias atrás. E aí ele fez a compra, e aí uma galera começou a meter o pau. Onde já se viu um trilhardário gastar um dinheiro desse que podia matar a fome do mundo? Que não sei... Cara, ele doou 30 bilhões do dinheiro dele para entidades benemerentes. E deu 30 bilhões. Matou a fome do mundo? Não, e não vai matar. Porque até esse dinheiro chegar em quem precisa de fato, vai ser diluído num monte. Né? Tem toda a questão administrativa das entidades, tal, aquela coisa toda que tem que ser mantida. Mas ele doou 30 bilhões, quase o valor que ele gastou no Twitter. Agora, o que ele vai fazer com o Twitter, ninguém está olhando. Todo mundo acha, o cara gastou dinheiro e ele pode. Agora, essas pessoas que estão reclamando, por que estão... É o dinheiro dele. Não, mas a humanidade... Tem cara que tem muito mais dinheiro, com empresas muito mais caras, que ninguém fala absolutamente nada. Só que o que ele está prevendo? Ele está fazendo um investimento agora, que para ele foi pouco, que ele viu uma oportunidade e ele fala, cara, essa plataforma pode ser muito mais do que ela é. Só que as pessoas estão olhando simplesmente como o Twitter funciona hoje em dia. Ele já está olhando lá na frente. Então ele está fazendo antes. Ele está fazendo antes do que dele precisar fazer uma plataforma do zero. Ele falou, pô, eu já vou pegar uma plataforma que já tem lá 200 milhões de usuários, que não é nada, é 10% da quantidade de usuários que tem no YouTube, no Facebook, Instagram. A pessoa se precavendo, a pessoa se prevenindo e não indo realmente gastando energia em tudo que ela acha que precisa, essa pessoa ela dá um passinho a mais para frente. E outra, você falou, hoje a gente tem a certeza que a gente vai acordar na nossa cama. Em tese, você não tem certeza que vai acordar. Você já parte desse pressuposto. Mas você vai acordar na sua cama. O pior que pode acontecer é um dilúvio, uma enchente, sei lá, um desmoronamento. Tem muita gente que não tem essa certeza absoluta. Se chover, né, acaba perdendo tudo e tal. Mas a maioria das pessoas não acontece isso com a maioria das pessoas. Então você tem essa certeza e aí você vai empurrando com a barriga. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou ver o meu parente. Amanhã eu vou encontrar o meu pai, minha mãe. É legal você se prevenir mesmo, né? Provavelmente as pessoas que têm essa destreza, essa habilidade de fazer antes de precisar, de alguma forma elas já criaram esse hábito, já criaram essa estrutura na sua trilha neural, de uma maneira que fazer antes que precise para elas significa economizar energia. Exato. E para as pessoas que estão acostumadas a fazer, empurrar a vida com a barriga, a deixar para amanhã, a pagar para ver o que vai acontecer, para essas pessoas fazer antes que precisa, é um dispêndio maior de energia. Qualquer avião gasta muito mais combustível para decolar do que no resto do voo. Se o avião gastasse a quantidade de combustível que ele gasta para decolar durante o voo, ele ia ter que pousar a cada 40, 50 minutos para abastecer de novo. Então, qualquer reprogramação neuronal, qualquer construção de um novo hábito, ou seja, eu quero hoje conseguir fazer isso, ou seja, começar a fazer as coisas antes de precisar. Eu quero sair de uma vida de um procrastinador compulsivo, viciado, assumido, para uma pessoa de alta performance, alta produtividade. Você não vai sair de um para o outro num pulo. Você vai ter que ir aos pouquinhos. Então, e você tem que entender que vai gastar mais energia no início. Você tem que estar disposto a pagar essa energia. Estando disposto a pagar essa energia,
querendo se tornar uma pessoa que entrega antes de precisar, você vai conseguir isso. Mas da mesma maneira como o Vilmar deu o exemplo de guardar dinheiro aos poucos, você vai ter que entender que não vai ser em uma semana, não será em um mês, não será em um ano. Você vai precisar construir isso com alta performance. Então hoje você olha pessoas que são ultra produtivas, são ultra realizadas, e você fala, nossa, incrível, essa pessoa ela tem mesmo uma altíssima performance. Ela entrega tudo num ritmo rápido. E você olha o palco dela. Mas você não consegue olhar tudo que ela teve que construir de hábito, porque essa é a grande sacada. Se você é uma pessoa acostumada a deixar para a última hora, você entregar antes, você vai gastar mais energia. Seu cérebro não vai querer isso. Então, para você, talvez até tenha uma dor aí. Agora, a partir do momento que você começa a treinar isso, e isso é treinável, você começa a economizar energia. Tem um outro ponto interessante também de fazer antes que você precisa, é você se planejar e se precaver de algumas situações. E um grande mestre mais nisso daí é o professor De Rose. Ele tem tudo em redundância. Tudo, absolutamente tudo em redundância. Então ele tem chave de casa, ele tem 2 lugares fora da casa dele, para quando ele precisar ele já ter aquilo ali. Ele foi criando, porque a vida... Ele tem um livro que é o que a vida me ensinou, né? Então ele coloca isso em... Hoje é muito natural para ele. Eu preciso ter 2 canetas. Não, mas uma só é suficiente. Tá, mas se essa falhar, se essa vazar, eu tenho que ter 2 canetas. Eu preciso... Ele tem todo um sistema de redundância que hoje, para ele é leve, para ele é suave. Mas quando ele passou os perrengues, talvez não tivesse sido. Ele criar esse hábito, né? Você, hoje, por exemplo, eu esqueci de trazer a minha água. E aí você fica assim, imagina o dia que você esquece o celular, já esqueci o tripé. Cara, como é que você esquece? Era para ter pelo menos um planejamento ali, um checklist, né? Tudo que eu tenho que levar, tá tudo certinho e tal. Então, se você tiver pelo menos um planejamento do que chegar na hora e tentar improvisar, você já está fazendo antes do que você precisa. Teu cérebro não vai te deixar esquecer só pelo fato de você ter escrito, você ter anotado. Sim. E tem uma coisa muito legal, um resultado, uma consequência de você fazer antes que precise. Que é assim, toda vez que você entrega um trabalho, estuda para a prova, vai no médico ou qualquer outra coisa, na última hora, você gera os hormônios, as emoções e um certo peso na consciência, porque você sabia que se tivesse ido antes, então você colocou essas endotoxinas circulando no seu organismo. A partir do momento que você começa a se programar e a se reprogramar e começa a conseguir entregar as coisas antes do prazo, você começa a fazer antes de precisar, você também, quando deita na sua cama à noite, você também leva aquela sensação de, cara, eu consegui entregar antes do prazo, eu consegui falar com aquela pessoa antes de virar um problemão. E aí quando você deita na cama, a sensação é uma sensação foda, uma sensação boa. E aí você gera, em vez de endotoxinas, você gera todas as endorfinas, todos os hormônios, todos os neurotransmissores de bem-estar, de prazer, de realização. E aí você começa, da mesma maneira como você adestra um cãozinho, dando um comando e dando um biscoitinho, dando um comando e dando um biscoitinho, você está adestrando seu cérebro. Olha, você fez antes de precisar, gerou esses neurotransmissores agradáveis, essa sensação de felicidade, de contentamento, de realização. E toda vez você tem isso, e o seu cérebro fala, cara, valeu a pena. Mas as sensações negativas também viciam. Por isso que quem tem algum tipo de depressão ou quem passou muito tempo chorando por algo, por uma perda, o corpo ele quer voltar para aquela sensação. Também vicia. Então você tem que entender que começar a treinar o cérebro para fazer antes de precisar, as recompensas serão muito saudáveis. Não a recompensa do seu chefe ou da sua namorada, do seu namorado ou do seu pai por você ter feito antes de precisar. Não a recompensa de um agradecimento. A recompensa interna.
endógena. É maravilhoso isso. Realmente gratificante. Eu chamo isso de empoderamento de verdade. É você reconhecer essas possibilidades de você chegar num determinado lugar, de você atingir um objetivo, enfim, e você sentir esse poder de concretizar qualquer coisa que você se predispuser a fazer. Esse empoderamento, ele só está disponível a partir do momento que você toma essa decisão. E tem que fazer antes. Não adianta, não dá para você improvisar. Vimos, vamos dar uma dica então? Umas dicas aí pra gente encerrar o podcast. Eu pergunto, você responde, você pergunta e eu respondo. Fechou. Faça antes que você precise o quê, Vilmar? Exercício. Não deixe para quando você estiver lá com o coração cansado, você já estiver velhinho, você estiver com dores no corpo, porque isso são desculpas que a maioria das pessoas aceita. Não é porque você está velhinho que você não possa fazer exercício, mas se você fala assim, eu não vou fazer exercício porque eu estou velhinho, todo mundo aceita. E aí corrobora, aí entra naquele viés de confirmação, né? Entra no viés de confirmação, você entra na zona de conforto. Faça antes que você precise. Faça... Me pegou aqui, né? Eu que fiz a brincadeira e entrou na rasteira. Vai, pergunta de novo. Faça antes que você precise. Aquele pedido de desculpa para uma pessoa que para você é importante. Vilmes, faça antes que você precisa o quê? Não chegue nesse ponto de ter que pedir desculpa. Isso aí. Né? Honre com a verdade. Tenha os acordos já antes, né? Prévios, para que você não precise chegar num ponto de que tenha que mentir ou falhar, né? Mas, enfim, somos seres humanos, nós vamos falhar, não tem jeito, né? Boa. Cara, faça antes que você precise aquela viagem para o lugar que você sempre sonhou, porque você sempre quis. Ah, mas como assim uma viagem antes que eu precise? Faça as coisas da sua vida. Só você pode viver a sua vida. Faça essas coisas. A vida é feita do que você faz no dia a dia, nas 24 horas. Quando você começa a fazer mais as coisas que te realizam, significa que você está fazendo menos o que não te realiza. E aí você vai parar com esse vício, com essa história terrível de sextou, de happy hour. Cara, quer dizer que eu sou contra happy hour? Não, eu sou contra achar que a happy hour acontece na sexta-feira às 18 horas. Eu sou contra isso, de verdade. Por quê? Porque significa que não há nenhuma possibilidade, nenhuma chance, nenhum sonho distante do trabalho ser algo que te realiza. Claro, não é sempre que o trabalho vai te realizar, não é sempre. Muitas vezes o trabalho não vai te realizar. Mas se você trabalha com o que você gosta, se você trabalha com o que você ama, significa o quê? Que você tem uma probabilidade muito maior de ser feliz que as outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas estão esperando sexta-feira para ser feliz. Tá, Malaquini, o que isso tem a ver com faça antes que você precise? Troque de trabalho, faça antes que você precise isso. Mude a sua vida, criatura. Se mova, tira a bunda da cadeira antes que você precise. Vá atrás. Tem uma outra coisa interessante também, se você quer, esses dias conversando com um amigo, ele falou assim, puxa, eu participei de uma festa e tal, e foi tão legal, cara, e aí eu caí na real, que acabou a festa, né? Acabou a festa, eu tive que voltar na segunda-feira, trabalhar e tal. Aquela festa estava maravilhosa, a festa fora da minha cidade, enfim. Eu falei, e por que você não vive aquilo? Se aquilo te realiza, é bem isso que você estava falando, se aquilo te realiza, por que você não vive aquilo? Ah, Vilmar, porque aí eu preciso ser milionário. Tá aí uma oportunidade, né? Se você tem uma vontade de dirigir um carrão, você sabe que dá para alugar em alguns minutos, aluga o carro por alguns minutos. Você vai em Campos do Jordão, eu não sei aqui em Curitiba se tem, deve ter também. Você aluga uma Ferrari por 10 minutos, vai dar um rolê. Dá para você ir longe com uma Ferrari em 10 minutos, né? Vai dar um rolê, realize antes de quando você falar assim, pô, tem que ficar milionário. E aí, você chega lá, você compra uma Ferrari e nem vai dar uma volta com ela. Então, se realize antes, né? Tem um cara que eu gosto muito da maneira descontraída, descolada, despojada, que ele transmite o conteúdo dele, que ele grava os podcasts, as entrevistas, que é o Ninja, já foi jogador de basquete. E ele tem algo que ele comenta em vários episódios que eu gosto muito, que é assim, faça as suas vontades. Faça as suas vontades, porque senão a vida vai passar.
Faça as suas vontades. É isso. Faça antes que você precise. Faça as suas vontades. Né? Não quer dizer que você vai maltratar os outros, mas faça as suas vontades. Isso é muito legal. Se realize antes, né? E aí, para encerrar, eu vou lançar um desafio aqui e vou projetar isso até no meu Insta e vou tentar levar isso de uma forma disciplinada por algumas semanas à frente. Vamos ver no que dá. Estou assumindo aqui o compromisso, então, público. Faça antes que você precise o seguinte: inspire alguém. Inspire alguém. Nós sempre estamos falando que o mundo podia ser um lugar melhor, nós reclamamos dos governos, dos impostos, de tudo. Mas você pode fazer a sua parte inspirando alguém. Então eu vou levar essa brincadeira adiante nas minhas redes sociais. Todos os dias eu vou publicar isso, se você inspira alguém. Faça antes que você precise. Inspire alguém todos os dias. Legal, gostei disso. Parabéns. Não sei se é parabéns, vamos ver se está certo, né? Bem feito, assumiu em público. Vilmes, é isso, né? Mais um para conta. Mais um, parabéns. Galerinha, lembre-se, estamos nas principais plataformas de áudio. Estamos também no canal do YouTube. Assine o nosso canal, ative o sininho no Spotify, no Apple Music, no YouTube, para você receber os nossos conteúdos semanais. E mande comentários, inclusive sugestões de temas para nós abordarmos aqui. É isso, valeu. Valeu.